Eu me chamo Alessandra Panseiro Escura e eu tô aqui para te contar um pouquinho da minha história, um pouquinho das minhas vivências, experiências, do quanto eu sofri, do quanto eu venci, do quanto eu tenho hoje de ganhos, mas um pouquinho da minha história para que vocês conheçam mais profundo, um pouquinho do que eu vivi e por que eu cheguei onde eu cheguei, porque eu fiz tantas mudanças na minha vida, tá? Então eu quero começar a contar um pouquinho ali da minha época de adolescente, quando eu comecei a fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade de nutrição, fui morar fora e eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito corajosa, muito ousada, sempre me jogar com tudo, em tudo que eu ia fazer, muita disposição em fazer o novo, em fazer as coisas acontecerem e sempre tinha medo, mas não deixava com que o medo tomasse conta das minhas emoções e fosse maior que os meus sonhos. Então fui fazer faculdade, me formei, gostei, né? Com o tempo eu fui me adaptando com a faculdade, fui gostando. Quando eu me formei, tive muita coragem, corri atrás de muitos empregos e muita dedicação. Tinha muitos resultados com a nutrição. Colhi muitos frutos com a nutrição. Fiz com que os meus clientes tivessem muitos resultados. Tive muitos clientes e clientes satisfeitos com a nutrição. E depois de um tempo que eu conheci meu marido, me casei, eu fui mudando um pouco o meu profissional, mesmo depois de muitos estudos, 3 especializações na área, muitos cursos e congressos, com a carreira muito bem sucedida, com muitos clientes, eu fui vendo que eu precisava fazer outras coisas, porque eu comecei a olhar para mim e comecei a entender que eu tinha muitas dores. Então, profissionalmente eu tinha muitos resultados, mas emocionalmente aqui dentro existia uma dor muito grande, um trauma e uma fissura emocional enorme. E eu não conseguia entender, e não conseguia entender também porque outros pilares da minha vida eu tinha tantos problemas, tantas dificuldades, tanta insatisfação, né? Frustração. Então eu comecei vários processos de autoconhecimento para curar aqui dentro, para curar essa dor que era muito grande, né? E aí eu fui tendo muitos conflitos no relacionamento conjugal também, muitas dores, problemas com filhos, dificuldade na criação de filhos, nessa conexão, nesse amor, em ser a mãe que eu gostaria de ser. E isso resultava em muitas dores e muitos sofrimentos na minha vida. Então eu decidi, sabe quando você entende que não tem mais para onde correr? Eu vou precisar mudar isso, eu vou precisar construir uma nova história, eu preciso mudar isso na minha vida porque eu não tô aguentando mais. Aquilo vinha que parecia que ia me sufocar, que parecia que ia uma tristeza e uma depressão muito grande, e eu tentava buscar em outras coisas aquilo para que eu me curasse, né? Então, muitas vezes no financeiro, muitas vezes em compra, muitas vezes em fazer, compulsivamente buscava fazer coisas externas, comprar coisas externas para curar um buraco que existia aqui dentro. E nada disso solucionava, porque não resolvia, nunca resolveu e nunca vai resolver, né? Porque não são coisas que curam a gente tem que profundamente olhar internamente para o que tem aqui dentro, olhar para a dor, viver a dor, fazer um processo grande de perdão. Então é sobre isso que eu quero contar para vocês. Então eu fui no meu limite, vi que aquilo não dava mais para mim, eu não aguentava mais viver com aquela dor, com aquele sofrimento. Dentro de mim existia um ódio, uma raiva muito grande. Então o ódio e a raiva são sentimentos. E são sentimentos que estão aqui dentro do nosso coração. E que de alguma forma isso vai sair. E isso vai se refletir nos meus relacionamentos, no meu dia a dia, e em pessoas que estão próximas a mim. Então, as pessoas que estão mais próximas a gente são as pessoas que mais são as vítimas, né? A gente descarrega os nossos problemas nas pessoas próximas. E aí, se eu descarrego o meu problema, eu não consigo dar amor, eu não consigo demonstrar amor, eu não consigo nem amar e nem ser amada, porque a dor ela é muito forte, né?
Então, esse processo de dor eu tive que viver ele, eu tive que sentir ele tudo novamente, eu tive que deixar ele vir se aflorar em mim para que eu pudesse de uma vez por todas me libertar disso. Então eu comecei a cavar e a ver de onde tinha todas essas dores. Eu me lembro muito de um retiro espiritual que eu fiz e eu fui fazer algo lá dentro, né, interno, e me veio assim muito forte no meu coração o porquê que eu não confiava nas pessoas, tá? Porque eu fui fazer algo que precisava de confiança, que eu precisava me entregar 100% às pessoas e confiar naquelas pessoas, e eu não consegui. Isso me veio uma dor muito forte e ali caiu muita ficha de que, tá vendo? Você tem problema nos seus relacionamentos porque você não confia nas pessoas. E aí eu comecei, mas e o porquê que eu não confio? Né? E aí veio muitas dores, veio muitos sofrimentos e veio uma dor muito forte que eu carreguei durante muitos anos sozinha, que foi um abuso que eu sofri quando eu era criança. E eu tinha muita raiva por isso. E eu me colocava muito no lugar de vítima. Eu queria ser a vítima da situação. Eu era a vítima porque, eu fui abusada, porque eu era criança, porque ninguém viu, porque ninguém me ajudou. E isso gerou muita dor. E eu me coloquei no lugar de vítima e coloquei todo mundo como culpado da situação. E não é assim que funciona. Quando eu comecei a entender que eu sou responsável pela minha vida, pelos meus sentimentos, e que o que aconteceu eu não tenho como mudar, tá? Mas como eu vou lidar com essa situação e com esses sentimentos hoje, é isso que eu preciso fazer com a minha vida e é isso que eu preciso mudar. Então, o que eu comecei a fazer? Processo de perdão, né? Muito intenso, muito intenso, muito tenso, uma conexão muito forte com Deus, uma fé muito grande, uma esperança muito grande de que eu tinha que resolver a minha vida, porque senão com aquilo eu não conseguia mais viver. Eu tinha que pôr todas aquelas emoções para fora, porque aquilo me fazia muito mal e estava atrapalhando toda a minha vida, tudo. E aí eu comecei a falar e a buscar ajuda e graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque Deus me colocou em lugares extraordinários, com pessoas maravilhosas que me trouxeram um ensinamento muito grande. Dentro de todo esse treinamento, dentro de todos esses conhecimentos, esses cursos, uma fé muito forte, uma conexão com Deus muito forte, e eu fui me trabalhando. Perdão é um processo, e perdão ele tem que acontecer. E eu me lembro, num dos primeiros treinamentos, que ela me disse, você perdoou? E eu falei, sim. E ela falou, se essa pessoa chegasse na sua frente, você conseguiria falar para ela com o amor que você tinha perdoado? Daí eu disse, não. Daí eu desabei, daí eu entendi que eu não tinha perdoado. Porque muitas vezes a gente fala, eu já perdoei, eu consigo perdoar, eu perdoei sim. Porque a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente quer ajudar, então a gente falou, perdoei. Mas na verdade aí no seu coração você não perdoou. E era isso que estava acontecendo comigo. E aí eu falei, não, então eu tenho que entender que isso é um processo, que eu tenho que viver o processo do perdão, que eu tenho que ter calma, que isso vai acontecer aos poucos na minha vida, mas é possível. E aí, com muita calma, iniciei um grande processo de libertar e de tirar dentro de mim todos os sofrimentos que foram gerados por isso que eu vivi lá na minha infância, né? Então, sentimento grandioso de rejeição, de não amada, de não importante, de não pertencente. E aí é um bolo de neve de sentimentos que a gente vai acumulando negativo e vai sofrendo com isso. E aí eu comecei o processo muito interno para libertar todos esses sentimentos de dentro de mim com o perdão, com Deus de uma maneira muito intensa, muito forte, né? Colocando nas mãos dele, mas agindo, entendendo que eu não sou capaz de mudar o que aconteceu, mas que a minha cura é reflexo e ajuda para muitas pessoas que também passaram por isso. Então eu tô aqui para te dizer que eu sofri demais, que eu chorei por mais de 20 anos por isso. Eu chorava muito, eu sofria muito e eu me colocava como vítima. E quando eu assumi a responsabilidade que quem vai mudar isso aqui dentro do meu coração sou eu, que eu preciso perdoar, que eu preciso liberar tudo isso, tá? Que eu preciso viver a minha vida a partir de hoje e deixar tudo isso,
é possível sim, é possível um processo de perdão, que o perdão é libertador, o perdão ele solta todas essas dores que a gente vivia, que estava apegado lá no passado e faz eu viver o hoje, deixa eu viver o hoje, né? Então o processo de perdão é um processo de amor e principalmente de auto amor, porque a dor, quando eu não perdoo outra pessoa ou quando eu sinto raiva de outra pessoa, o não perdão e a raiva não estão lá naquela pessoa, estão aqui dentro do meu coração. Então isso são sentimentos que vão fazer mal pra mim, né? Então sou eu que tenho que correr atrás disso. E não é outra pessoa que faz por nós, a gente que tem que estar disposto a isso e lutar constantemente para isso. E isso é possível sim. Estou aqui para provar isso para vocês. E aí comecei de forma muito intensa, eu passei quase 2 anos vivendo o processo, vivenciando o processo. Teve um ano que eu praticamente deixei só para mim, para cuidar de mim, das minhas emoções, e muitos livros sobre perdão, e muitos processos envolvendo perdão, muitas ferramentas que me fizeram perdoar. E hoje eu ouço sobre abuso, eu falo sobre abuso, não com dor e não com mágoa. Isso é muito forte para mim, porque antes era muita mágoa e era muita dor que eu carregava. E hoje eu já consigo trabalhar isso de uma forma com empatia, entendendo que muitas vezes as pessoas fazem isso com a gente e as pessoas só estão sendo vítimas de outras vítimas, né? Então, muitas pessoas que fazem isso também fizeram isso com ela, tá? Então, não é para justificar, mas é para entender que todos os seres humanos têm muitas dores, que quem sou eu para julgar? Eu não posso julgar e não tenho o direito de julgar outras pessoas. Então eu não vou falar sobre o comportamento do outro, porque eu não tenho como mudar o outro e nem tentar entender o porquê as pessoas fizeram isso. Eu tenho que tentar me entender e por que isso aconteceu na minha vida, né? Não é o porquê isso aconteceu na minha vida, mas é o para quê. Onde essa dor enorme que eu senti, que eu vivi, está relacionada à minha missão de vida, ao meu propósito de vida. Então hoje eu consigo compreender isso, que a partir da minha dor eu consigo ajudar muitas pessoas. Muitas mulheres que me procuram vivem isso. Eu atendo constantemente pessoas que passaram por isso. Então é muito forte. Então, sobre a minha história, quando eu consegui recuperar isso, quando eu consegui transformar isso, né, fortalecendo muito o processo de perdão, eu mudei demais o meu relacionamento conjugal. Eu tenho ganhos profundos e enormes hoje, porque eu tirei essa dor e essa raiva de dentro de mim. Eu deixei com que ela saísse, no lugar eu coloquei muito amor, muita empatia, eu gerei conexão com as pessoas. Hoje eu sou uma mãe muito mais presente, uma mãe muito mais diferente. Eu ainda estou no processo e quero todos os dias me tornar uma mãe melhor, porque eu mereço isso, você também merece. Mas é possível se transformar. Hoje eu vivo com muita alegria, com muita satisfação, eu tenho muito mais humildade, eu consigo olhar as pessoas com muito mais respeito, com muito carinho, com muito mais empatia. Tirei aquela dor e aquele julgamento que a gente tinha em relação a pessoas e a coisas, as situações. Então o processo ele é muito rico. A transformação ela é muito rica, ela tira um peso muito enorme das nossas vidas, isso faz com que a gente seja muito mais feliz, né? O perdão, ele tira um peso da nossa alma, então é algo inexplicável, faz a gente sorrir novamente, faz a gente ter uma leveza muito maior novamente. Então assim, eu vivi o processo, eu permiti, eu entendi que isso é com o tempo, demorou, tá? Não foi de um dia para o outro, então eu vivi o processo ali de 1 ano de forma intensa, então posso colocar que já tem 2 anos que eu tô vivendo isso, e hoje eu me sinto muito curada, eu me sinto muito amada, eu me sinto muito abençoada. Hoje eu entendi os meus valores, hoje eu entendo a minha identidade, eu entendo o meu propósito, a minha missão de vida, o porquê tudo isso aconteceu, e eu consigo olhar para as pessoas com amor e com empatia, sem aquela dor que me corroía por dentro. Então isso é libertação de forma muito grande, isso é muito amor, tem muito amor envolvido, tem muito Deus, porque Deus age nas nossas vidas quando a gente acredita nele, quando a gente fortalece todos os dias a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem, entendendo o nosso valor, a nossa identidade em Deus, o que Deus criou e o que Deus espera de cada um de nós. Isso é muito importante.
você entender o valor que Deus deu para a sua vida, que você é muito valiosa, que você é muito amada. Então isso foi muito importante para mim. Porque tudo lá atrás, em que eu não me sentia nem amada, nem vista, e me sentia muito rejeitada, a rejeição foi um processo muito forte de cura na minha vida também. Eu me curei muito com Deus, porque quando eu entendi que Deus me ama demais, que eu sou muito amada e preciosa para Ele, que eu sou muito valiosa para Ele, e que Ele me criou como imagem e semelhança dEle, e que eu tenho um propósito de vida, e todas as dores que eu passei lá atrás têm relação com isso. Se hoje eu consigo olhar que se eu não tivesse vivido tudo isso, se eu não tivesse sofrido com tudo isso, eu não teria me tornado a pessoa que eu me tornei hoje. Então eu tenho que ser grata pela minha história, eu tenho que ser grata pelas minhas dores, eu tenho que ser grata por tudo que eu vivi e tudo que eu passei. Porque tudo isso me trouxe ensinamento, porque tudo isso me transformou na pessoa que eu sou hoje, que tudo isso me trouxe muito mais força, muito mais coragem. E isso me aumentou a minha fé de maneira muito grande, porque Deus age, e Deus age na nossa vida o tempo todo. Mas o quanto é importante a gente se sentir muito amada por Ele. A nossa identidade, o nosso merecimento, a nossa capacidade de transformar as coisas, a nossa capacidade de ressignificar a nossa história e viver algo novo, ela é muito grande. E ela depende exclusivamente de nós, das nossas atitudes, de tudo que eu faço com a minha vida hoje, de tudo que eu escolho e que eu decido fazer com a minha vida hoje. E aí eu vou lá e faço, eu acredito muito e eu confio muito e as coisas vão acontecer. E eu desejo que você também viva um processo de transformação na sua vida. Eu desejo também que você se entregue a Deus de forma muito intensa, acreditando no poder que Ele tem nas nossas vidas e no amor que Ele tem por nós. Porque o amor, ele cura. O amor, ele cura muito. E o amor de Deus é algo inexplicável. Então eu te convido a sentir esse amor, a sentir o amor de Deus pela sua vida, a se sentir amada e acolhida e muito especial para Ele. Eu desejo muita alegria na sua vida, no seu coração. Eu profetizo muita paz, muita sabedoria e muita coragem para que você levante e faça o que tem que ser feito pela tua vida. Você entenda que é um processo que pode demorar, mas não importa. O importante é você começar e não parar. O importante é você olhar no espelho e enxergar a pessoa maravilhosa que existe aí dentro de você, que foi criada, preparada, pensada por Deus. Eu te convido então a agir também como eu fiz, a levantar e a levantar também outras pessoas, a curar e a transformar, porque quando você se cura, você cura outras pessoas. Quando você se transforma, você transforma outras pessoas e outros relacionamentos. E principalmente as pessoas que estão à sua volta, que são aquelas pessoas que você mais ama, que são aquelas pessoas que mais precisam de você. Elas também serão transformadas a partir da sua transformação. Então vale muito por mim, vale pela minha família, vale pelos meus filhos, vale pelas pessoas que estão à minha volta. Isso é decisão, isso é escolha, isso é atitude todos os dias. Então que você possa fazer isso com muita fé e com muito amor. Eu desejo para você muita transformação na sua vida. Que você possa ressignificar todas essas dores que existem aí no seu coração. E é possível, eu sou a prova disso. E eu desejo muito com todo o meu coração que você também viva isso. Que você acredite muito em você, no amor que existe aí dentro de você, e que você resgate tudo isso. Resgate tudo de bom, tudo que existe dentro de você, tá bom? Um grande beijo. E eu convido você, se você gostou, curte esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Se isso foi importante, você acha que também possa ser importante para outra pessoa, envia esse vídeo para outra pessoa. Faça com que ele chegue, talvez na vida de uma pessoa que está precisando muito de uma palavra como essa. Te desejo um excelente dia, que Deus te abençoe.